Olá, gente, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Porque eu estou ótima e eu vim aqui finalizar alguns assuntos que eu tenho para finalizar com vocês, colocar os últimos pingos nos is que ficaram faltando, né? Deixem um like para mim no vídeo, gente, se inscreve nesse canal, certo? Ó, obrigado pela companhia, pela audiência de vocês, para quem me entende e para quem não entende muito bem. Já de antemão, gostaria muito de falar para vocês que eu não pretendo mais voltar ao garimpo do Bandeira, e isso já é um assunto encerrado na minha vida, e eu falo isso de coração leve aqui para vocês, tá bom? Eu não pretendo mesmo mais voltar no garimpo do Bandeira, certo? Eu já decidi isso e essa que é a minha decisão. E vocês sabem que quando eu decido uma coisa é porque é isso mesmo, né? E aí, eu achei um comentário muito interessante, que eu até anotei aqui, e eu quero colocar uma pedra em cima desse assunto, viu? Teve até um de vocês que comentou isso pra mim, e você que comentou isso pra mim, você tem razão. Eu devo colocar uma pedra em cima desse assunto, mas tem algumas questões que eu queria dar uma esclarecida aqui com vocês, né? Então eu achei muito pertinente o seu comentário, Claudino, porque durante esse vídeo eu vou responder o comentário do Claudino e vem muito ao caso, né? Aí eu vi que você comentou lá no vídeo, no dia que eu fui lá, né? O mesmo seguidor. Vou apoiar aqui minha cabeça na parede que meu braço tá doendo, que eu tô segurando aqui, né? O mesmo seguidor, ele tinha comentado no vídeo lá, quando eu fui lá, né? Na casa dos meus pais, que eu cheguei lá e tudo, né? E aí me estranhou, tive que levantar. Eu estranhei um pouquinho porque eu tenho um aplicativo no Insta que ele dedura as pessoas, quem para de me seguir. E aí marcou você lá que você tinha parado de me seguir, né? E aí eu pensei assim, nossa, mas ele parecia que gostava tanto de mim, né? E é seguidor meu de tantos anos, né? Porque o meu aplicativo, gente, ele conta tudo que as pessoas fazem no meu Insta, né? Porque eu vi que no Insta eu perdia demais, eu não consigo sair, não consigo nem chegar em 1000 seguidores lá no Insta, né? Porque as pessoas param muito de me seguir lá, né? E aí esse aplicativo conta tudinho quem para de me seguir. Eu até pensei que ele fazia isso de propósito, o próprio aplicativo mesmo, só que não é. No período que roubaram o meu celular, eu vi que algumas pessoas inclusive pararam de me seguir, ou seja, e eu estava sem o celular e sem o aplicativo. Então não era o aplicativo, é que as pessoas realmente param de nos seguir mesmo, né? E aí eu vi que esse seguidor, nesse tempo assim, tinha parado de me seguir, né? Só que não foi por causa disso, foi bem antes, eu acho que ele parou de me seguir lá, né? E o aplicativo marcou. Depois eu vi que ele tinha feito um outro comentário, esses dias eu vi ele comentando outro, que ia buscar até uma pipoca pra assistir o vídeo de eu falando da mulher, né? De eu respondendo a mulher, porque sabe que eu respondo mesmo, né? E agora ele comentou aqui uma coisa que eu achei assim super interessante, que eu gostaria aqui de falar com vocês, para já ir colocando um ponto final nessas histórias, viu, gente? Porque eu realmente assim não pretendo me prolongar nessas histórias de família cujo realmente eu não faço parte mesmo, viu? E falo isso para vocês assim, sem ressentimentos. Das outras vezes, quando eu tocava assim nesses assuntos, tinha uma coisinha assim no meu coração, um resquício assim. E agora não tem mais. E agora do jeito que eu respondo aqui pra vocês é o jeito que é realmente, certo? Então eu tô falando pra vocês já as últimas coisas, porque eu não pretendo mais ficar tocando nesses assuntos. E não, eu não vou mais voltar ao garimpo do Bandeira, né? E aí, gente, tô olhando aqui que eu anotei alguns tópicos, né? Vamos ver aqui o que ele comentou de mim? Vamos lá. Ele fez um comentário assim, ó. Eu acho, prestem atenção, gente. Eu acho que essa tia vê ela, aí tá me referindo a mim, né? Eu acho que essa tia vê ela como rebelde, porque ela tem coragem de bater de frente com ela. Sim. E aí eu gostaria muito de falar aqui, vou responder no comentário, né? Que ele falou bastante coisa, que
que eu bato de frente, sim. E como no dia lá ela não tinha argumentos, porque estava super errada naquela situação toda, o que ela usou de argumento? A minha própria mãe contra eu mesma. Ou seja, gente, aquela criatura não gosta de mim de jeito nenhum. O que ela pode fazer para ela, me prejudicar, ela faz. Tanto é que ali ela usou minha própria mãe contra eu mesma. E, gente, eu não me importo de vocês achar que eu sou uma pessoa má, que eu sou uma pessoa ignorante, que eu sou uma pessoa isso, que eu sou uma pessoa aquilo. Não, não me importo, gente, tá? Agora, inventar mentiras sobre mim, isso eu não tolero, né? Porque existe o ônus e o bônus de você ser quem você é. Agora, ficar esparramando mentiras em relação à minha pessoa, isso eu não permito. Em nenhum momento eu xinguei minha mãe. Se eu tivesse xingado também, eu tenho todos os direitos para isso, depois de tudo que aconteceu. Depois de tudo que aconteceu, gente, eu tenho o direito de eu falar assim as coisas que eu quiser. Agora, o que é xingamento pra você? O que é xingamento pra você? Porque eu falei algumas verdades. Inclusive, nesse momento, na minha conversa com a minha mãe, perguntei pra ela, mas você quis ter filho pra quê? Se você não manda em nada aqui. Algumas coisas eu falei na cara da minha mãe, assim como eu falo aqui na cara de vocês. Agora, xingar, não. Até porque eu não teria. Por quê? Porque eu já estava falando tudo que eu tinha pra falar. Mas a minha mãe foi falar pra ela que eu tinha xingado ela. Depois eu questionei minha mãe sobre isso e minha mãe pegou e falou, não, meu filho, ela tá mentindo, se referindo a essa pessoa que eu briguei, dizendo que ela estava mentindo. Minha mãe também não aguenta muito o rojão não, viu? Se você apertar ela casca fora igual sabonete. Gente, vocês podem achar que eu sou má, que eu sou aquilo outro, que eu sou aquilo outro. Agora, inventar algo sobre mim, não. E ela quis falar isso de xingar a mãe para colocar isso como se fosse a pior coisa do mundo, sendo que existe outras coisas piores. E, gente, depois de tudo que aconteceu comigo, isso não é nada, entendeu? Se eu tivesse feito isso. Agora, inventar que eu falei, que eu briguei, que eu xinguei, isso eu não tolero, porque vocês sabem que eu não tolero mentira. Aí, gente, por que eu tô uma pessoa muito implicada com isso? Porque ela já saiu esparramando isso para outras pessoas, como aquele outro homossexual que estava lá no dia que eu cheguei, né? E depois, no outro dia, quando eu estava gravando a escola, ele passou por mim e fechou a cara. Ou seja, tinha alguma coisa acontecendo mesmo, né? E por que ele fechou a cara? Porque ele é assim com ela. Então, ela já foi falar de mim pra ele, entendeu? E aí, gente, vocês podem imaginar que o garimpo do Bandeira, vocês podem imaginar aí, que vocês são pessoas inteligentes, que o garimpo do Bandeira é um povoado, é um vilarejo pequenininho. Uma coisinha assim, ó, deste tamanho, vira assim, ó, vira o tamanho aqui do meu braço. Só para vocês entenderem, gente, como que uma coisinha assim, ó, vira um trem grande. E de um comentáriozinho assim, ó, vai aumentando. Quando você vê, a fofoca já tomou assim proporções que isso acaba com a vida da outra pessoa. Vocês sabiam, gente, que isso prejudica a vida de outras pessoas? E precisa de alguém me prejudicar mais do que a minha vida já é prejudicada, gente? Ah, por favor, né, gente? Então, podem achar que eu sou ruim, pode achar que eu sou isso, pode achar que eu sou aquilo. Agora, inventar coisas a meu respeito que inclusive eu não falei em nenhum momento, isso eu não tolero, viu? De ninguém. Aí, gente, ó, aí ele comentou aqui, continuou, né? É um rolo muito louco, uma briga de irmãos, nossa. Claudino, foi o Claudino que comentou isso aqui. Não vou nem falar o seu primeiro nome, porque não sei, né? Você até parou de me seguir lá no Insta, então eu realmente não sei. Mas, Claudino, gente, como é inteligente, né? Comentar uma coisa dessas assim pra mim, briga de irmãos. Meu Deus, eu achei o seu comentário assim genial. A forma eficaz, perspicaz, né? Que você escreveu, as coisas que você escreveu e acertou assim em cheio, né?
É um rolo muito louco, sim, uma briga de irmãos que acabou sobrando para os sobrinhos e etc. Meu Deus. Gente, agora eu não sei se eu citei para vocês aqui, mas eu acho que eu já, né? Gente, eu não sou uma pessoa que veio de família pobre. 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 Eu não vim de família pobre. Não vim. Eu nunca fui uma criança pobre. Por quê? Porque a minha família já tinha condições, tá? E aí tem um buchicho na minha família, porque quando eu comecei a me entender por gente, tinha meus avós, então a situação ainda era outra, né? Depois eles faleceram, mas assim, e meu pai também garimpava diamantes, essas coisas, né? Mas o que a gente ouvia falar na família dos meus próprios avós é justamente nessa briga deles de irmãos. Vocês acham, gente, que a família se resume só aos dois e minha mãe? Porque quem mora lá é só os dois e minha mãe. A família se resume a isso, gente? Não. Não se resume a isso, né? Eles se afastaram de todo mundo e foram viver no garimpo do Bandeira, a vida deles. Mas, em uma dessas vezes que eu voltei lá, o meu pai, ele perguntou pra mim se eu tinha contato, se eu sabia alguma coisa do irmão dele. Porque o meu pai, sim, gente, o meu pai tem um irmão, tá? Agora, vou falar mais uma coisinha aqui pra vocês. Tem um buchicho, eu não sei se é verdade, que eu tenho um irmão aí pelo mundo, tá? E que possivelmente, né, esse irmão estava só esperando o meu pai falecer para ele vir querer pegar o que é dele. Por que pegar o que é dele? Porque a minha família não é pobre, gente. A gente nunca foi pobre. Tem um buchicho na família que eles tinham uma herança e aí é toda uma briga envolvendo esse tio meu lá de São Paulo, né? E não, eu não tenho notícias mais do meu tio lá de São Paulo. Eu até tinha contato com as minhas primas lá por 2015, ela até me assistia aqui no canal. Depois eu mudei o nome de canal porque eu não gostava daquele nome meu que eu tinha herdado do meu avô, né? Mas eu tinha contato com essa minha prima lá de São Paulo, com uma outra também. Quando aconteceu da outra dona da casa me pedir a casa, quando eu morava de aluguel, a minha prima que mora lá em São Paulo, que é corretora, ela queria me ajudar e tudo, né? No meu aniversário que eu ia fazer, minha prima de São Paulo, ela me deu dinheiro até para eu comprar o bolo, me mandou R$ 150 na época para eu comprar o bolo, mas depois não deu certo e a gente acabou se afastando. Então, gente, sim, é uma briga de irmãos envolvendo herança e tem mais. Nesse vídeo aqui eu tô falando muitas coisas pra vocês, né? O sítio da minha família, porque, gente, que me chocou muito quando eu cheguei lá e vi que eles tinham vendido o sítio. Porque o sítio não é assim também, não é só deles. Né? Não era só deles, é de toda uma família, Então não é assim, a gente vai vender o sítio. Não, calma lá, não é assim. Inclusive, gente, parece que um outro tio meu que morreu lá em São Paulo, parece que ele deixou uns prédios lá e esse outro meu tio pegou esses prédios, sabe, que era dos meus outros, do meu pai, da irmã dele para lá. Então é toda uma confusão grande em cima dessa herança. E eles achavam também, meu tio lá de São Paulo, que ele tinha parte lá naquele sítio, né? De um certo modo, eu achei até melhor eles terem vendido o sítio, porque depois, quando eles falecerem, o sítio poderia virar uma dor de cabeça para mim e para outras pessoas da minha família, porque isso de novo poderia virar um estopim para confusão em família, né? Então, algo que eu gostaria muito de falar aqui para vocês, e já vamos nos resumir tudo aqui neste vídeo, porque eu não vou ficar mais gravando vídeo falando desse assunto, gente. Quando a gente chega lá no garimpo do Bandeira, onde tem aquela estrada que eles chamavam de reta, na minha família, eles já falaram que ali por perto, eles tinham uma terra logo que eles chegaram no garimpo do Bandeira, com essas heranças, etc e tal. Então, que era deles,
tá? Uma parte lá daqueles terrenos que tem lá, quando a gente chega lá para entrar lá no garimpo do Bandeira, ouvi dizer que eram deles. Depois eles venderam, tô me referindo à minha família, tá? Que venderam aquilo lá, aí compraram um outro terreno onde tinha uma outra casa lá perto da escola. Eu sei até onde é, tem uma pessoa que eu conheço que já morou lá, né? E eles tinham carro, sempre tiveram carro. Eles nunca passaram por aperto, gente. Nunca passaram por aperto, porque eles tinham boas condições, tá? E aí depois venderam novamente, porque eles sempre venderam, viu? Venderam novamente e aí compraram esse terreno onde está lá essas duas casas que essa tia minha me proibiu de ir lá. Gente, como eu já falei aqui para vocês, as casas no garimpo do Bandeira, lá não tem escritura. Só que não é só a minha família que não tem escritura lá não. Não, gente. As casas no garimpo do Bandeira, elas não têm escritura, não tem. O terreno de lá foi um terreno parece que doado. Enfim, eles não têm escritura daquelas casas, tá? Só as casas, casinhas novas que foram construídas, parece que lá em cima, assim, ó, depois da caixa d'água, parece que aquelas casas lá, elas têm escritura, mas a maioria das casas lá não tem escritura, certo? Então, gente, ficou assim também, ó. Aí o meu pai também depois ele comprou um bar, né? E parece que eles dividiram assim, ó. Parece que o sítio era dos dois, tanto é que depois da venda do sítio dividiu o dinheiro entre os dois, viu? E aí usou na reforma daquela casa e o terreno lá onde tá as duas casas lá, para mim era dos dois. Só que a forma como a minha mãe se calou quando a fulana de tal me proibiu de ir lá, eu fiquei meio assim, né, gente? Minha mãe se calou na hora que ela falou: eu não quero mais que você venha aqui, na minha casa. E ela falou com todas as letras: eu não quero mais que você venha aqui na minha casa. Eu falei: sua casa? Não é só você que mora aqui não, minha querida. Tem minha mãe aqui também com a mesma casa dela aqui no quintal. Não é só você que mora aqui não. Você não tem esse direito não. Só de eu falar isso eu fico nervosa, gente. E minha mãe se calou nesse momento. Minha mãe se calou, gente. Uai, eu não entendi aquilo lá não, né? Mas, gente, eu quero deixar eles bem calminho na vida deles e eu vou ficar uma pessoa bem calminha na minha casa. Mas, gente, o que eu queria falar disso? Na família eles falam muito de uma tal herança, que daí esse tio meu lá de São Paulo pegou essa herança de lá e ficou com essa herança de lá, e eles se afastaram ainda mais desse tio meu, uma brigaiada entre eles grande, viu? Os dois lá, né? Ela já brigou de faca com meu pai também, de faca. O bar é uma outra história à parte. O bar sempre foi do meu pai, mas o meu pai uma vez ele ficou com dívidas demais quando não tinha mais garimpo. Ele tinha se endividado demais, depois vendeu o bar, aí gastou todo o dinheiro, que meu pai sempre foi um alcoólatra. Depois os amigos dele fizeram vaquinha, compraram um bar de novo para ele, compraram um poste de energia elétrica que tinha que comprar o poste, pagaram a dívida dele e hoje em dia ficou como ficou, né? Ele se acidentou, depois um padrinho meu morreu também e ele não quis mais voltar nem lá no bar para nada, né? Então é isso. E aí eles venderam o sítio, né? E o meu pai também agora quer vender o bar. Por que que o meu pai quer vender o bar? Porque meu pai está precisando de dinheiro, gente? Vamos ser sinceros. Meu pai já se aposentou. O meu pai está precisando de dinheiro, gente? Por mais que ele tenha que comprar remédio também. Sabe por quê, gente, que eles estão querendo vender tudo? Já venderam o sítio e agora querem se desfazer do bar também. Por quê? Vocês são inteligentes, gente? Por quê? Que quer vender até o bar? Isso, para não deixar nada para mim, né? Não é nem pro meu irmão, é para mim. Tá bom? Porque não quer deixar nada. Não quer deixar nada dessa tal herança aí deles. Como eles brigaram, então eles não querem deixar nada. Eles querem acabar com tudo mesmo.
Essa que é o grande desejo deles, para que eu não herde nada, para que eu não fique com nada. Essa que é a grande vontade deles. Não é porque o meu pai quer vender o bar, não, gente. É porque eles não querem deixar nada para mim. E é para mim. Tá? E eu falo isso aqui numa boa pra vocês, viu, gente? Falo numa boa isso aqui pra vocês, não tô com ressentimento de ninguém, mas assim, não dá pra ficar tampando o sol com a peneira, viu? E aí quem percebeu isso, percebeu direitinho. A grande briga lá deles, durante toda a existência que eu sei, é por causa dessa herança, e esse tio meu lá de São Paulo se afastou deles totalmente, que é irmão deles, né, gente? Agora vocês imaginam, o próprio irmão se afastou, né, deles, né? E eu também não tenho mais contato com as minhas primas lá de São Paulo. Eles moram lá em São Paulo mesmo. Um dia, gente, eu lembro que eles até foram lá visitar e eu era criança. Eu deveria ter uns 8, 9 anos, né? E era naquele tempo do Globoplay, não, é Globo.com, né? E eles chegaram lá em casa, gente, com esses carros tudo de Globo.com, nossa, e todo mundo perguntando deles, todo mundo ficou olhando deles, esses parentes meus lá de São Paulo, sabe? Ficou todo mundo olhando eles, os carros da Globo.com chegando lá. Até hoje, não sei se eles trabalhavam na Globo ou o que que era. Mas, enfim, parou lá o garimpo do Bandeira, todo mundo ficou olhando, né? Mas, enfim, o meu pai sim, e essa outra... Eles têm um irmão que mora lá no estado de São Paulo, viu, gente? E eu tenho um irmão que está por aí perdido nesse mundo, tá? Que parece que meu pai se envolveu com essa mulher e depois casou com a minha mãe e essa mulher fugiu aí pelo mundo, né? Como já deu para vocês perceberem aí, meu pai não é santo, né, gente? E ninguém é também santo, né? Então, né? Aí, ele continuou aqui dizendo aqui no comentário dele, tá aí a prova que família é bom, mas cada um no seu canto. Tudo junto no mesmo quintal, dá sempre confusão. Então é isso, tá? Dá sempre confusão mesmo e eu não vou abaixar a cabeça, muito menos estando com a razão como eu estou. E eu também não vou mais lá. Eu vou ficar na minha casa. Eu sou uma pessoa que trabalha, gente, e eu sou uma pessoa honesta, e eu mereço respeito, e eu mereço que as pessoas me respeitem também, assim como eu sou, certo? Então é isso. E eu quero, gente, deixar eles bem pra lá, né? Vou deixar eles bem pra lá, cada um na sua, ado, cada um no seu quadrado. Então é isso. Quem entendeu, entendeu. Acho que eu falei bastante aqui nesse vídeo. Fiquem com Deus e até a próxima.